Se eu preciso, já existe em algum lugar pra acessar. Feliz dia! Capacidade, alguém Precisa do que eu sei. Bom dia, bom dia! Bora lá! Bom dia. Bom dia! Nossa, hoje tava com frio. Bom dia. Ai, eu tô um jeito, né? Eu preciso aprender a fazer a introdução do Leitura Viva. Essa mania de entrar entrando. Mas a gente aprende. E aí, mulher maravilhosa! A mulher do dinheiro chegou, gente! A mulher do dinheiro chegou. O pessoal disse Lembra como que é eu que está a tinha, minha casa. Meu Deus. Eu hoje nem tinha vou uma, fazer ativação. eu tinha uma amiga que ela trabalhava no financeiro, né? E ela tinha muita dificuldade quando eles falavam a mulher do dinheiro, porque ela olhava pro dinheiro dela, né? Então, assim, tem que libertar, né? A mulher do dinheiro chegou, fazendo o desafio do dinheiro. Bora Deixa lá. só aqui organizar. Também tô, Já abro a câmera. deixa eu ver, Só ver tô o entrando cenário. aqui também. Consegui entrar, tirar o áudio, aquecer a live. A gente cria um fundo. Acho que eu vou fazer. Eu quero fazer os negócios. Cria só um fundo, que mudasse o fundo. Ah, ok. Encontrei. Achou tela? Tem. Não sei se tem tela. Achei. Tô na Nossa! praia. Sonho das Maldivas. Ai, Vibrando relax. ainda faz um ventinho ainda. É, tá agradável, tá quente. Olha o sol aqui, tá queimando. Ai, que top! Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Não, Nossa, é que não, acho que não não dá. dá. Não. É, É. no sábado, eu vou explicar, Gi, que a gente não tem falado, né? No sábado aconteceu um episódio na minha casa e me assustei com o meu escritório, porque eu faço rituais, né? E acabei me assustando com um dos rituais, que era um ritual de descarrego, ou seja, de limpeza bem profunda. É, limpou, não vou ter que limpar o escritório todo, já desarrumei o escritório. Agora falta limpar paredes, cortinadas, aquela coisada toda. Agora imagina, a pessoa é do post-it, né? Tu tem um post-it na parede, agora tem que tirar os post-its. Eu olhei para a parede dos post-its e pensei assim, oh Deus, e que tal se eu fizesse tudo de novo e jogasse isto tudo fora? Ah, mas você não vai mudar? Vou, mas é só no Já tá final se do mês que vem. adiantando. É, já Você estou quer adiantando. fazer, já tá adiantando. Já estou adiantando. Deixa eu só entender o cacau, porque agora a possibilidade é que eu estou na cozinha, estou olhando para o cacau. Só olhar para o cacau. Ai, ai. Então vamos lá, eu vou começar a iniciar aqui. Sejam todos bem-vindos à live do Leitura Ativa. Aqui nós fazemos diariamente, de segunda a sexta-feira, a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos. Nós já estamos no capítulo 6 e nesse capítulo a gente está tratando sobre o corpo e as variadas formas do corpo da mulher. Então sejam todos bem-vindos. É o corpo jubiloso e a carne selvagem, a página, o capítulo 7. Feliz dia, Anne! Seja bem-vinda! Estás aqui logo de manhã? Enquanto a minha companheira não vem, deixa eu tirar uma mensagem do saco para você.
Tira as mensagens da semana. Anne, Então bem-vinda há vamos lá. quanto tempo? É, Temos sentido falta. Temos sentido a tua falta. Mulher, tu é bonitona? ela é linda. Mas ela é assim, ela é pequenininha que nem eu. Não importa. Mulheres Mas não se ela medem aos parece, né? paus. A Olha, filha, menina, eu tava vendo as fotos da filha dela, que linda, que bênção. Parabéns, Anne. Ó, vamos lá, para a nossa semana a gente começa. O processo é lento, mas desistir não acelera. Olha só, o processo é lento, mas desistir não acelera. eu vou Boa levar para mim reflexão, também essa, boa né? reflexão para semana, né? Olha só, Tem que continuar nos processos. olha, o que tu estás a trazer, não é o que eu estava a trazer. No sábado deu-se o que se deu no meu escritório e eu em formação. Eu poderia ter desistido da formação ali naquele dia, e para mais era o último dia de formação. Eu podia ter desistido da formação? Poderia. Eu poderia ter desistido e ter dito: olha, eu vou ter que cancelar a formação, vou ter que sair porque deu-se aqui esta situação e eu preciso olhar para o escritório. Aí eu olhei e falei assim: não faz sentido. Eu vou continuar porque sempre acontece alguma coisa durante os desafios, sempre acontece alguma coisa quando a gente está para finalizar alguma coisa. E a maneira como nós olhamos para o copo, ou ele está meio cheio, ou ele está meio vazio, é a maneira como a gente também procede na nossa vida, né? E hoje, ontem, quando eu comecei a desarrumar, eu pensei, eu só pensava assim, nossa, eu tenho que desarrumar o escritório, e o escritório é a casa mais, que eu vou dizer que tem mais conteúdo que o resto da casa, que é o lugar onde eu passo mais tempo. Então, o lugar onde eu passo mais tempo, é o lugar onde eu dedico mais tempo, é o lugar onde eu estou mais presente. E quando eu olhei, eu pensei assim, eu vou tirar, eu demorei 2 horas só tirando livros. 2 horas só arrumando livros dentro de sacos. Aí eu fiquei assim, caraca, entre livros, tarôs e incensos e tudo mais, 2 horas fazendo isso. Aí eu pensei assim, são 2 horas de conhecimento aqui colocado. 2 horas de conhecimento armazenado aqui, que está naqueles livros. São 2 horas da minha vida que eu estou contribuindo para a minha vida, porque eu estou fazendo limpeza. E a gente não sabe o que acontece no plano invisível, né? A gente não sabe porque é que foi aquilo. E quando eu Verdade. olhei para a situação, eu tenho móveis tão pretos. O teto está preto. A casa foi pintada no ano passado. Agora, imagina, tintinha nova, não ganhou um único bolor naquela casa, agora vou ter que passar porque o teto ficou preto, ficou tudo preto. Porque eu não estou lá fazendo a live agora por causa disso. Ficou sem luz. Mesmo com a luz acesa, não tem luz. Olha só o paradigma que está ali, né? E agora tu trouxeste essa questão, o processo, trouxeste a carta, o processo é lento. E quando eu olhava, eu pensava assim, eu vou ter que tirar tudo. E a gente já entrou aqui, eu vou ter que tirar tudo do escritório. E é tão coisa, olhar para todo o trabalho que eu fiz ali dos post-its, organizar aquilo tudo, tirar aquilo tudo, voltar. Gente, é um trabalho que é muito demoroso. Eu lembro quando eu tirei tudo dentro do escritório, post-its, tudo dentro do escritório, tudo organizado, foi um dia inteiro para fazer isso. Para deixar tudo organizado. E a minha mãe veio me ajudar e a minha mãe dizia assim, e queres que eu comece por onde? Eu falei assim, não começas. Só leva. Porque eu sabia como é que eu tinha as coisas organizadas e como é que eu iria organizar a seguir. Quando foi para arrumar, foi 2 dias e meio. Só para ter um pequeno noção. Para arrumar as coisas como eu queria. E vira de um lado e vira do outro. Porque quando a gente é muito sensitivo, a gente começa a sentir e tentar perceber como é que aquilo encaixa em determinado lugar e como é que eu me sinto colocando as coisas naquele lugar. Então o processo ele é demoroso, mas desistir não é o nome do meio, por isso. Não faz parte do meu repertório, não faz parte
do meu, do meu vocabulário, então eu só desisto mesmo quando é aquela coisa, não vale mesmo a pena, do género. ah, Será que vale a pena estar aqui? Será que vale a pena este movimento? Será que vale a pena sofrer por esta situação? Exemplos de coisas que a gente deve desistir. É sobre isso. E sejam bem-vindas à leitura. Aqui. Eu já dei hoje eu já dei uma entrada, né? Nos contos populares. Hoje eu nem. Dei uma leitura, depois tive que parar e depois fiquei no poder das ancas. Eu não sei se é o nome do teu capítulo a seguir. Ai, olha, ainda não Nossa, tive aqui tá o corpo nos contos de fadas. Não, esse é o título agora, né? É. E depois o outro a seguir. Aí depois o outro a seguir vai ser La Mariposa. Ah, então pera. Então eu tenho um subtítulo aqui. Eu tenho o corpo nos contos populares e depois tenho o poder das ancas e depois a mariposa. Não tenho. Ah, achei. Ah, tava bem escondidinho. Ah, tá. É, a gente tá no anterior, o corpo nos contos de fadas. Exatamente. Achei. Eu Ele já tava, identifiquei isso. ele tá numa estética diferente, então eu não vi como subtítulo, né? Porque assim, no meu livro tá todos os subtítulos no meio. Ele não tá no meio, o poder das ancas tá do ladinho. Então quando eu bati o olho assim, eu não vi. Ah, eu tenho Mas mesmo. bora lá. Vamos começar. Nossa, eu tô com frio. Também. O corpo no conto de fadas. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto, o manco que trabalhava os metais preciosos, o mexicano Hartar, que tinha 2 corpos, a Vênus nascida do mar, o pequeno alfaiate que era feio, mas que podia gerar vida nova, as mulheres da montanha dos gigantes, que são cortejadas por sua força, Tumbelina, que consegue viajar de um lado para o outro com o auxílio da mágica, e muitos outros. Mas a Tumbelina, esse nome não me é estranho. Nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte, que são hábeis metáforas do corpo, como a nuvem, a folha e o tapete mágico. Às vezes, mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade, de uma força superior da vidência e assim por diante. São como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção, tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção de carruagens, coxas e bigas, antes da domesticação de animais para atração e montaria, aparentemente a imagem que representava o corpo sagrado era do objeto mágico, peças do vestuário, amuletos, talismãs e outros objetos, quando participantes de algum tipo de relação transportavam a pessoa para o outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam a atitude não muito consciente para com o corpo na nossa própria cultura. O tapete mágico é a princípio considerado completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentam na sua densa felpa e dizem suba, o tapete começa imediatamente a tremer, eleva-se do solo, paira um pouco e de repente, zum! Sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como por exemplo, ao ouvir música ou a voz da pessoa amada, ou ao sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Nos contos de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, mas de um tipo determinado, do tipo que nos permite ver em profundidade o mundo, assim como a vida em qualquer sentido. Nas histórias do Oriente Médio, ele é o veículo para o voo espiritual dos xamãs.
O corpo não é um objeto inerte do qual lutamos para nos livrar. Visto da perspectiva correta, ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neurológicos que nos ligam a outros mundos e outras experiências. Além do tapete mágico, existem outros símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra 3 deles. Essa história me foi passada por Fatat Kelly. Ela se chama simplesmente A História do Tapete Mágico. Nela, um sultão manda 3 irmãos procurarem o melhor objeto da terra. Aquele dos 3 que trouxeram o que for considerado o tesouro dos tesouros, receberá todo um reino. Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim, com a qual se pode examinar o que se desejar. Outro irmão traz uma maçã cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que ela pense nesse lugar. O sultão pergunta o que é melhor: a capacidade para ver à distância, a capacidade para a cura e a recuperação, ou a capacidade para o voo espiritual? Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto por ele encontrado. O sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor que o outro, pois sem um deles os outros não têm nenhum valor. Com isso, o reino é dividido entre os 3 irmãos em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, assim como outras semelhantes, descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Costumamos pensar no corpo como esse outro que cumpre suas funções mais ou menos independente de nós, e que, se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo. Ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com os quais a alma pode escrever nas nossas vidas. Suponhamos, como nos contos de fadas, em que coisas mudam de forma, que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Nossa, que coisa mais linda! Está errada a imagem vigente da nossa cultura do corpo exclusivamente como escultura. O corpo não é de mármore, não é essa a sua finalidade. A sua finalidade é de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. Há de ser um repositório para as recordações, há de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. É a de nos elevar e a de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a terra, para nos dar volume, peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo não haveria sensação de entrada em algo novo, de elevação, altura, leveza. Tudo isso provém do corpo. Ele é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Nossa, que visão assim. Eu acho que mudou até a minha visão sobre o corpo. Que visão poética, tão bonita, né? O corpo, ele dá tantas respostas e às vezes a gente interpreta ele só como um robozinho automático que faz tudo as coisas. Mas se não tiver o robô, como é que a alma vai se manifestar?
E se a gente ficar só criticando o corpo, como é que a alma vai se manifestar? Vai, né? Tem um rapaz, assim, uma história, né? Que a pessoa era cega de nascença e vivia amaldiçoando tudo, né? Porque sou cego. Até que ele lê um trecho da Bíblia que fala que nós fomos feitos para glorificar a vida de Deus. Quando ele entendeu isso, ele viu a cegueira não mais como um obstáculo, mas como uma oportunidade para ele mostrar que a glória de Deus se manifesta em qualquer tipo de corpo, né? E eu achei isso assim, faz a gente refletir muito sobre essa questão. Às vezes a gente se limita, né? Ah, tem um corpo assim, assado, tem isso, tem cozido. E na realidade o corpo, ele é mais do que isso. Bem mais. E aí, Ruth? Sabes o que é que me colocou para pensar, né? Eu como estudiosa, né, do alternativo, que sempre ouvi dizer que primeiro a coisa começa no corpo subtil e depois vem para o físico. E ela traz uma perspectiva de olhar e de se ver de maneira diferente, porque ela diz que primeiro começa no corpo físico e depois é que vai para os subtis. E aqui isto coloca-nos para pensar porque o corpo se manifesta antes, o corpo físico, né? Se manifesta antes dos subtis. E são tantas escolas, a primeira escola que eu ouço dizer que é ao contrário, né? É com a Clarissa. E são tantas escolas dizendo exatamente o contrário. Primeiro a doença se manifesta no espiritual. Primeiro a materialização do dinheiro que tu queres fazer se manifesta no espiritual. Depois é que vem para a matéria. Primeiro tens de fazer isto. Primeiro... Eu ontem, olha só, está caindo ficha, né? Costuma-se dizer que a boca mais perto dos meus ouvidos é a minha. Então eu primeiro ouço e depois é que passa para vocês. Por mais que eu pense cá dentro, a coisa só começa a ter reflexo quando eu saio cá para fora. Eu tenho um nascimento contrário. Eu nasci de pés. Eu nasci de parte pélvico. E eu estava a estudar isso com o Gemini, com o Gemini. E o Gemini estava a dizer que efetivamente as pessoas que nascem de parte pélvico têm um comportamento na vida diferente de quem nasce de parte natural. E depois dentro do parte natural há vários tipos. Há quem nasce com a cara virada para baixo e tem um comportamento, e quem nasce com a cara virada para cima e tem outro comportamento. Depois aqui tudo diverge também. Eu já andava a estudar isso na terapia do renascimento. Só que a questão aqui é, eu sempre faço o meu trabalho do fim para o início. E as pessoas ficavam assim, mas por que tu fazes as coisas ao contrário? E para mim, eu traço uma estratégia do fim para o início. Eu não traço uma estratégia de início para o fim. Eu traço uma estratégia do fim para o início. Olha a cara do Gi, como assim? Exatamente, né? Dá para explicar melhor porque ficou meio Meio aéreo, aéreo. assim. Eu vou explicar. Imagina-te daqui a 10 anos. Consegues te imaginar daqui a 10 anos? Imagina-te daqui a 10 anos. Mas vamos lá Vou que eu levar tenho que para um fazer plano uns mais cálculos, tá? pequeno. Vou levar para um plano mais pequeno. Até as minhas manifestações são feitas desse modo. Por exemplo, no dia 31 do mês, e eu faço o valor que eu quero faturar. Ok, quero faturar 1000, Hum. 2000, 3000, não importa. Ok. O que é que eu preciso fazer para faturar isso? Eu preciso ter a agenda cheia, eu preciso ter gente na imersão e eu preciso ter gente comprando o meu treinamento, né? O Código 21. Quantas pessoas eu preciso ter na agenda? Quantas pessoas eu preciso ter na imersão? Quantas pessoas eu preciso ter no Código 21 para fazer aquele dinheiro? Aí, ok, eu preciso disso, essa parte tá. O que é que eu preciso fazer para chegar nessas pessoas? Esta live está valendo ouro aqui. O que é que eu preciso fazer para chegar nessas pessoas?
Eu preciso criar conteúdo, eu preciso interagir com elas, eu preciso que elas interajam comigo e eu falo na dor. Na dor delas. Qual é que é a dor delas? Qual é que é o comportamento delas? Porque é que elas não reagem? Porque é que elas não fazem? Porque é que elas não acontecem? É esse o movimento. Aí eu começo, um exemplo, né? Eu agora tenho o desafio Dinheiro Rápido. Aí eu fiz o quê? Criei as lives todas do desafio Dinheiro Rápido com o tema que eu queria trabalhar neste mês. Aí eu vim dessas, terminei as lives. Está tudo no StreamYard. É só fazer copy-paste e chamar o pessoal para o desafio. Aí agarrei nisso, com isso feito, eu comecei a criar o conteúdo. Aí eu criei o mapa da imersão, né? Da quebra-teto financeiro. Crio as lives com os temas das lives. Crio o conteúdo. Aí eu vou introduzindo o conteúdo no dia. Aí quando chegar o dia da imersão, está tudo feito. Então eu começo do fim para o início. Certo. Aí, para mim, estar a falar isto agora parece que está a entrar uma coisa aqui, assim, no espelho. Porque é a minha maneira de conectar. Eu preciso primeiro entrar pelo fim, ou seja, no meu privado, preciso fazer primeiro pelo fim, para depois eu começar a dar sentido e depois eu vou vindo. Né? Nesta semana eu vou tratar disto, nesta semana eu vou falar disto, na outra semana eu vou falar daquilo, na outra semana eu vou falar do outro, em vez de fazer o quê? Que é aquilo que geralmente fazem. Ah, tu queres aquilo ali. Ok, então tu queres aquilo ali, vai andando por aqui. Que é, começa pelo início. Começa a introduzir o assunto, tanto que eu trabalho na previsão, eu não trabalho em cima do joelho. Para mim, trabalhar em cima do joelho é complicadíssimo, eu não consigo, eu preciso ver o que é que vai acontecer no final do dia. A minha mente trabalha ligeiramente ao contrário. Enquanto as pessoas vão vivendo a vida do jeito que dá, eu preciso ter uma visão mínima daquilo que vai acontecer durante o dia. Aí eu depois chego no final do dia e faço assim, ok, deu isto, deu isto, deu isto, deu isto, deu isto, deu isto, deu isto. Ok, então tá. É a diferença do parto pélvico. Para a cesárea, a mesma coisa. Depois diverge, sai com a cara virada para cima ou com a cara virada para baixo. Mas geralmente o médico ele mete a mão e traz a criança pelo tronco, né? Apoiado a cabeça dele dentro do. Apoia a cabeça no antebraço e puxa a criança. Ela tem que começar pelo meio, ela não vai começar pelo início. Quando ela começa pelo meio e vai até o fim, ela consegue voltar no início. Cara da Gi. Nossa! Aí fica a curiosidade, né? Gente, é muito. Como é que eu saí? Porque eu não sei. Mas. Tanto que aquela criança, por exemplo, que nasce com o cordão à volta do pescoço, ela está sempre com a sensação de que está sufocando. Mesmo em adulto, ela está sempre com a sensação que está sufocando, que existe alguma coisa que está sufocando ela. E ela não sabe o que é, mas que ela tem essa sensação no pescoço. Hoje já se fala, né? Criança nasceu com o cordão à volta do pescoço, criança dá com o cordão à volta do pescoço, a gente vai ter que entrar numa cesárea por causa disto, vamos ter que fazer não sei o quê por causa daquilo. Hoje já se fala, já se explica para a mãe aquilo que aconteceu no seu parto, né? Mas antigamente não se falava. E a pessoa vivia com aquela sensação que tinha alguma coisa no pescoço. E eu tenho quase certeza absoluta que eu nasci com o cordão à volta do pescoço. Primeiro porque blusas de gola alta muito justas não consigo usar. Me sufoca, literalmente me sufoca. E se passar aqui do palmo de Adão, ou como é que se chama isto, então esquece. É um sufoco que eu vou ter que enrolar a blusa, E eu até gosto de ver aquelas blusas assim, todas até cá acima, que o pessoal enrola, fica só tipo assim, que o queixinho parece ficar apoiado o queixo. Eu acho maravilhoso. Se ela for larga, a coisa vai. Se for apertada, eu não consigo. E eu passei por um renascimento, por vários renascimentos, né, por várias sessões de renascimento, e eu sempre tive que tirar os fios a meio da sessão. Por causa dessa sensação de alguma coisa me está sufocando e eu preciso tirar isto para conseguir chegar no lugar que eu tenho que chegar.
E geralmente acontece no momento que eu estou para nascer. É muito louco porque a gente passa por esse movimento. É uma das terapias que eu amo muito, gosto muito. Sou suspeita para falar. Não sou formada ainda, então também não venhas a dizer, Ruth, vamos fazer uma sessão juntos, não, porque eu não sou formada ainda, mas posso recomendar quem é e que faz um bom trabalho, tá? Só por curiosidade. E é esta questão do corpo, né? O corpo fala, voltando aqui para a questão do corpo. O corpo fala, se eu nasci de pés, eu não posso fazer aquilo que muitos coaches de lifestyle, eles falam, tens de começar por aqui, agora faz a estratégia toda até ao fim. Não, eu tenho que ir na estratégia final, no ponto final e começar de lá para cá. Aí é que eu vou conseguir fazer. É tanto que a minha visualização, ela é feita desse modo. Vai lá tal dia e agora vem para cá. Vai lá tal dia e agora vem para cá. Porque é aí que eu vou trazer a informação. Há outra mentora que faz isso, a Elane faz isso, eu não sei se também não é do nascimento dela, porque ela nunca partilhou isso, pelo menos que eu tenha percepção, ela nunca partilhou isso. Fazer esse movimento de ir lá no futuro e trazer para o presente essa informação. Você me lembrou eu tenho um amigo que ele age também dessa maneira. Agora, quando você falou da gola, eu já sentia tão negócio no meu pescoço, também não suporto. Não, não dá. Passou daqui, parece que pode estar folgado, mas parece que tá assim, né? Bom, na Provavelmente. minha geração, então, imagina, se na da Ruth já não dava pra ver essas coisas, na minha, então não tinha nem ultrassom, né? Então, a gente era bem diferente as formas de nascimento. Mas é muito interessante essas coisas do corpo, né? O corpo sabe. Assim, eu não entendi da mesma forma, né? Essa coisa do corpo. Mas tem sentido. Por isso que eu tô aqui, né? Eu fico estruturando meu pensamento para entender como é que funciona, né? Da onde que começa as coisas. E aí, você falando, eu fiquei pensando, né? Sempre tive um certo desafio em projetar as coisas para o futuro. Muitas vezes eu tenho que começar de trás para frente, mas às vezes começar lá do futuro. Eu já fiz algumas coisas assim. É interessante porque eu já fiz alguns planejamentos que eles fluíram da frente voltando. Só que não eram planejamentos para mim, eram planejamentos de outras coisas, né? E aí eu fiz, principalmente quando fala de evento, né? Quando eu ia criar um evento, eu começava de lá e fazia. Não fazia tão esmiuçadinho como a Ruth fazia, mas. Como a Ruth fazia, não, como a Ruth faz. Mas era assim, eu sabia o resultado final, e eu acho que até essa própria lembrança para mim vai ser muito bom, que eu acho que vai encaixar com algumas coisas. Eu chegava lá no final, e aí eu vinha buscando, só que eu sempre buscava o planejamento, que na época, como era um planejamento com pessoas, eu já ficava imaginando o que as pessoas iriam fazer. E quais pessoas que eu teria que ter. Não assim, já não era que eu escolhia as pessoas, não. Mas eu preciso de uma pessoa assim, eu preciso de um negócio assado. Era uma coisa que fazia, né? Do final pro começo. Nem com tantos detalhes assim, mas tinha isso. E agora eu tô aqui pensando, assimilando, que eu lembro que eu não faço mais isso, né? Nos meus planejamentos. Eu vou testar. Eu vou testar. Pra ver que é aí que eu estou, vamos dizer assim, que é aí que eu tô dando murro em ponta de faca, né? Porque se funcionou, assim, tudo bem, não foi pra mim? Não foi pra mim. Mas era dessa maneira que eu estruturava e dava certo? Ué, por que eu não posso usar isso pra mim? Foi o pensamento que ocorreu.
Porque às vezes quando eu faço o planejamento, eu parto do agora Para pro lá. futuro. É. Não, é ao contrário. Testa fazer ao contrário. Partir do. Ok, tu estás neste ponto de partida, né, e tu nasceste cesárea ou parte normal? Cesárea. Então tens partido do Nossa, meio. uma Nem é do cesárea. agora. E uma cesárea, gente, é que assim, a minha mãe não tá mais aqui, acho que nem ela saberia também dizer, agora acho que tem que ir pela sensação do corpo. Porque na época que eu nasci, os cortes na barriga não eram Ó, como são feitos hoje. Foi cortado assim, né? A minha mãe tinha a marca do corte. Aí eu não sei como é que o médico me tirou. Se ele me tirou pela barriga, se ele enfiou, como é que ele enfiou a mão ali e me catou, né? Também não devia. Com uma mão só acho não, que me mas catava, porque eu era tão não, pequenininha, né? isso, hoje, só corrigindo, só dando aqui um alerta. Vai ver os vídeos de cesáreas e tu vês, o médico mete sempre a mão, porque ele não pode puxar a criança pela cabeça, quando muito puxa pelos pés. Mete a mão e ele traz a criança assim. A criança tem que apoiar, tipo, como se ele metesse a mão aqui assim nesta zona e puxasse a criança para fora. E ele, com a outra mão, ele abre a parte para onde ela vai sair. Mas, geralmente, e aqui vou falar no geral, tá? Não quer dizer que efetivamente seja assim. Pessoas que têm parte pélvico e pessoas que nascem de parte pélvico, e olha que tu és mais velho, que nasce cesárea e eu tenho que passar pelo sofrimento do parte pélvico, tá? Olha só para isto. Ah, Porque a minha mãe, a única coisa que eu lembro é que minha mãe fala que eu não queria nascer. Então ela não teve a abertura, abertura. e aí foi onde eles decidiram fazer a cesárea. Só que assim, como era um negócio muito antigo, não sei exatamente se eles obedeciam aos critérios que a medicina tem agora, né? Era De muito saber. mais Não sei como que rígido. ele me puxou, né? Se ele me puxou, tipo, puxar pela Tirou cabeça e pelos trazer o pés ou corpo, se tirou pela ele cabeça? entrou pelo meio e, né? Não, quando eu digo, Gi, Puxou quando eu assim. digo que agarra no meio, que sai pelo meio, é porque tu não estás saindo nem por baixo de pés, nem de barriga, ou nem de cabeça. Ele está-te a puxar do meio da barriga. Eu acho que deve ter sido assim, porque minha mãe disse que eu não estava encaixada. A cesárea vai sempre sair no meio da barriga. Mas não é ele agarrar-te na barriga e puxar pela barriga. Atenção, é o nascer pela barriga da tua mãe. Não estás a sair por baixo. Sim. Percebes? O parto pélvico, a pessoa passa pelo canal vaginal. O parto natural, a pessoa passa pelo canal vaginal. Agora, a cesárea é no meio da barriga. É nesse sentido que eu estou dizendo no meio. Tens de começar pelo meio. Não Uhum. vais nem no início, nem no fim. É no meio. E precisas de outra pessoa para te ajudar a fazer isso. Porquê? Tu não sais sozinha. É como a pessoa que nasce de parte pélvica. Ela precisa de outra pessoa para a guiar também. Não é só para a guiar, é para vai, faz, acontece. Ela precisa dessa motivação. Se ela não tiver alguém desse lado puxando por ela, ela também não vai. Porque o parto pélvico geralmente é o médico que puxa por um dos pés. Se houver aqui algum médico que esteja aqui a assistir, uma parteira que esteja aqui a assistir, uma corrija se eu estiver errada, tá? Uma corrija se eu estiver errada, seja aqui, seja lá no YouTube, eu agradeço. Porque eu não sou obstetra, eu sou só uma curiosa e eu vou lá conhecer só isso. Só esse movimento. Só fico É, nesse mas lugar. criou umas conexão aqui na minha cabeça. Não sei, depois a gente testa essas conexões, mas a parte que você colocou aí é interessante. De que a pessoa precisa de outra. Não consegue sozinha. É. Aí já vem na minha cabeça, assim, ou seja, você precisa de um parceiro, um relacionamento, algo pra você fazer em dupla. É o que ocorreu. Vamos ver. E convém não ser uma pessoa que tenha o mesmo tipo de nascimento que tu, senão vai dar bosta. Vai dar inércia. Né? É como se fosse duas É, pessoas porque puxando o mesmo. Olha, duas pessoas que fica nasceram de cesariana. Ok. Fica assim. Agora, uma pessoa que nasce de parto pélvico
ou nasce de cesárea, são duas forças diferentes. Porque a pessoa que nasce de parte pélvica, ela já está no futuro. Que ela já deixou de pés, ela já sai caminhando. E ela tem que ir fazendo as coisas conforme ela vai caminhando. Ela já vai andando. Uhum. A pessoa que sai de cabeça, ela fica. Pera, agora deixa eu ver para onde é que eu tenho que ir. Ah, agora é para a direita. Pera, e agora é para a esquerda. E a pessoa que nasce parte pélvica, ela é muito rápida. O pensamento dela já está fluindo, ou seja, as coisas já estão acontecendo. E às vezes ela é muito ansiosa por causa desse movimento. Porque a coisa ainda não aconteceu, já devia ter acontecido, e eu não estou aqui. E outra coisa que acontece na pessoa que nasce de parte pélvico é, enquanto alguns são gradativos, principalmente quem nasce de parte natural, a pessoa é gradativa, ou seja, agora dou o primeiro passo para o 1000, vou falar aqui financeiramente, agora vou para o 1000, que isto depois tem aqui uma outra coisa que eu vou partilhar com a Gi no privado, depois eu vou trazer. Agora vou para o 1000, depois vou para o 2000, depois para o 3000, para o 4000. Aí que nasce parte pélvica, você vai assim, espera aí, qual é que é o valor que eu quero, qual é que é o valor que está mais sintonizado com a minha alma, é este, e às vezes é logo tipo assim, 10.000. Ok, então eu tenho que partir no início que eu vou fazer 10.000. Aí ele já parte por aqui. Ele não vai gradativo, como quem nasce de parto natural. Ele já vai voando na vida. Aí hoje dizem assim, uns conseguem, outros não. Uns demoram mais tempo. Sim, porque o nascimento também manda muito. E na cesárea é a partir do meio. Ou seja, se o início é 1000, qual é que é o meio? Aí tá me fazendo pensar. Isso é interessante. Para quem está chegando aqui e não está entendendo do que a gente está falando, nós estamos lendo o livro da Clarissa, Mulheres que Correm com os Lobos, onde ela faz uma explicação sobre que, primeiro, o corpo, e o corpo ele vai trazer e gerar a sensação. Se for olhar com esse olhar da Clarissa, é realmente, porque quando você está na concepção, o espírito está estritamente ligado ao corpo. Então ele está recebendo todo o impacto ali. Fora a questão de DNA, epigenética, ele também está recebendo as impressões de fora, que às vezes podem ser impressões totalmente equivocadas, né? Eu já vi bastante gente que a mãe teve uma gravidez muito difícil e a criança nasce totalmente equivocada com sentimentos da mãe, se acha abandonada, rejeitada e várias coisas assim. Existem os casos de que realmente a mãe rejeitou, mas existem os casos que não e a pessoa acaba se equivocando, né? Uhum. Mas é muito interessante. E aí, se a gente for partir de que tudo é expressão daquilo que você tem no interior, então olha o corpo, então a forma do nascimento, a sua forma de concepção, o jeito que você saiu, tudo isso, às vezes são detalhes, alguns precisam vir à consciência, outros não, mas são detalhes que muitas vezes pode dar aí, liga, e aí a pessoa vai. E aí, conforme a Ruth foi falando, me lembrou me veio à memória várias coisas de como que eu já atingi alguns objetivos na minha vida e como que eles vieram inspirados, né? As coisas sempre vêm pra mim prontas. É como se tivesse assim, ó, o produto tá aqui. Agora abre e vê o que tem dentro. Eu lembro que a primeira vez eu não faço mais isso, mas eu compunha música, letras, né? E eu nem sei porque eu queria, na realidade. Eu queria participar do concurso da escola, mas eu queria. Porque eu via todo mundo, né? E ainda sendo um patinho feio como na história anterior, aquela que não tinha amizade, aquela que... O que eu fiz? Gente, é uma coisa que muitos jovens não conhecem, que era a máquina de escrever. Eu sentei na máquina de escrever. Tá fechado? Não, eu estava a dizer que eu tive uma. Aliás, tive Tá. duas. Tive uma que os meus pais Eu sentei compraram na para máquina mim de... e Eu sentei tive na uma. máquina... Diz, conta, que eu depois já conto a minha história da máquina de escrever. Tá, eu sentei na máquina de escrever. Tá,
tá, e aí? Aí eu olhava pra máquina. Nossa, gente, eu sou difícil de visualizar. A Ruth sabe disso. Eu não vejo cenas, mas eu estou vendo a cena exatamente aonde estava a máquina, a mesa, até como é que eu estava vestida. Eu sentei ali, na minha casa, aí eu olhei pra máquina e foi. Depois eu tirei. Nossa, que legal. Mas tá, aí eu tenho a letra. E aí? Letra sem. Bom, mas aí tinha o rapaz lá que ia das orientações. Aí ele veio a letra, ele acabou compondo a melodia. Aquilo aí era assim, ela veio do fundo do coração. Eu fiz alguns ajustes, porque na musicalidade às vezes não encaixa certas coisas. Mas ela veio pronta. Ela não veio pela metade, ela veio prontinha. Aí eu só precisava fazer os ajustes finais. E recordando agora, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Não, aquela foi a primeira vez, mas não foi a única ocorrência desse gênero. Uma outra vez também, eu precisava estruturar um planejamento para minha liderança. Só que aí eu fiz com a mão, né? Eu sentei e falei, tá, e agora? Aí é como, não sei explicar. Não é que você ouve alguém falando com a sua cabeça, não é isso. É um negócio que flui. E aí eu escrevi. Aí você faz assim, 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 tema tal, 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 horário, pá, 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 pá. E fazer todo. Aí depois que eu olhava, eu falei, nossa, de onde saiu isso? Que tinha coisas ali que nem eu sabia. Aí eu ficava contemplando o negócio. Tá, e agora? O que eu faço com isso? Que agora que saiu o plano pronto. E eu não tenho feito isso nas minhas coisas. Eu tenho exercitado a minha cabeça, né? E transformado as coisas posteriormente. Sendo que antes vinha o pacote, era só abrir o pacote. E aí descobri como é que eu ia trabalhar com esse pacote. E com relação à música, foi... Nossa, foi muito vivo essa da música. Foi muito vivo isso. Aí falar as máquinas, o povo nem sabe que é máquina de escrever, eu também nem tenho mais a Não. minha. O pessoal já nasceu com o celular na mão e com ecrã de vidro, né? Aí, o pessoal quando... Nossa, sabe, esta semana, ou a semana passada, não foi esta que passou, foi que finalizou agora, foi a outra. Eu comecei a ver, e ontem por acaso encontrei até um Reels do Theo com um Motorola Concha andando. O que eu ri por causa daquele celular Concha, que aquilo era dos Afonsinhos. Gente, tão antigo. Eu ri, né? Eu tinha duas máquinas de escrever. Foi na altura que surgiu os computadores depois para dentro das empresas, né? E o patrão dos meus pais, na altura, tinha o escritório com máquinas de escrever, né? E como eles sabiam que eu gostava de máquina de escrever, que eu adorava escrever, né? A pessoa com tendências autistas aqui, adorava escrever, o que é que ela fez? O que é que eles fizeram? Uma secretária para a Ruth, das que iam sair do escritório, por causa dos computadores teve que ser tudo atualizado. Aí eles atualizaram o escritório todo, tiraram as máquinas de escrever e uma das máquinas de escrever veio para a Ruth. O meu pai estava... Meu pai dizia assim, só ouço ela martelar. Ela está sempre martelando. O que é aquilo que ela está sempre martelando? Só quem teve sabe os tec-tec da vida. E aqueles... A minha era barulhenta também. Apesar de nova, era barulhenta. Nossa. Depois ele substituiu aquela velha por... Aquela velha era bem pesada, gente. Era daquelas de escritório, bem pesada, de ferro. Aí ele substituiu aquela por uma mais nova. De tanto... Aquilo é o processo osmose. Aquela que era velha, que era mais velha, que era mais antiga, que era de escritório, que era oficial, era grande e pesada. Aí a gente tinha que ir lá com o dedo empurrar aquilo de um lado para o outro.
Depois saiu outras, mesmo já assim dos computadores, e era caríssimo os computadores na altura. Aí ele sai outra, meu pai encontrou outra, que era de brincar, imitava as grandes, as oficiais de escritório, e aquela era de brincar, e tinha a fita tal e qual como tinha as outras. Só que a diferença é que ela já era automática, ela já chegava, ela tinha pilha na altura, gente. Ela chegava numa ponta, voltava para o outro lado, sozinha. Eu achava aquilo maravilhoso. Até que se acabou a fita. Acabou-se a fita, o pai já não comprou, mas o processo de osmose, olha só, ele detestava ouvir aquele do tac, 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 da máquina de escrever, mas aquilo mexeu tanto com ele que ele foi comprar a máquina de escrever a outra mais recente para mim, para me oferecer de prenda de ano. Eu acho que foi uma das melhores prendas de aniversário que eu recebi até hoje. E olha o processo da criança que recebeu a máquina de escrever e onde é que a adulta está hoje vivendo. Olha o sonho que a criança tinha de ter o escritório dela, de trabalhar no escritório dela, não dela, mas no escritório. E hoje, o que é que a Ruth faz? A Ruth tem o computador, a Ruth ama tecnologia, adora tecnologia e tem aqui o computador. Estou aqui neste exato momento rodeado da minha tecnologia. O meu celular consta que eu queria muito ter aqui, comprado por mim, está sendo pago por mim. O computador que foi comprado por mim, teclado, aquele teclado também faz mas não faz tanto como eu tinha aí, eu fazia muito mais, que era irritante. E o meu tablet. Estou rodeada da minha tecnologia aqui, que era aquilo com que eu brincava na minha infância. Olha os sonhos se tornando realidade. Então o corpo sabe aquilo que ele quer viver. E o corpo também nos guia nesse sentido. Tu está pensativo. Estou numa. Sim, porque assim, eu sempre tive. É aquela. Vou entrar aqui nas coisas do processo, né? Tudo é um processo. Eu sempre tive muita dificuldade para voltar à minha infância. A minha infância sempre foi uma nuvem, assim, sabe? E aí, falando dessas coisas, e hoje sentindo a facilidade com que está vindo, é uma sensação muito boa, gente. Porque na minha infância eu só carregava o que era ruim. E aí eu esquecia dessas partes boas, né? Eu também, aí eu lembro, eu fico, nossa, é por isso então que a tecnologia para mim não é um bicho de sete cabeças, como às vezes para muitas pessoas é, como para Ruth também não é. Por quê? Porque eu tive acesso à máquina de escrever, né? E eu tive uma máquina fotográfica, que eu adorava tirar foto. E aí eu tive um gravador. Aí hoje eu olho pro celular, né? É o contato, né? É o combo. É tudo, ele vem tudo. Ele tem a máquina de escrever, lógico que aí é mais o PC, mas ele tem a filmadora, ele tem a gravadora. E aí eu tava lembrando, né? Eu adorava fazer programa de entrevista. Então eu pegava meu pai e ficava. Eu não tenho mais essas fitas, né? Porque o tempo detonou essas fitas. Mas eu adorava ficar fazendo gravação. E aí ficar falando no gravador. E aí entrevistando, inventava entrevista. E ria. Era uma diversão. Era uma diversão. Nossa, até... Meu Deus do céu, é só a cabeça da pessoa. Eu ia viajar com a turma... Eu levava o gravador, imagina. O negócio dele. Gente, era, né? Ele era desse tamanho, assim. Parecia uma caixa de sapato. Que você colocava a fita, né? E você levava aquilo e eu levava pra gravar. Eu gostava de gravar, né? De ouvir depois as pessoas. Aí eu falei, nossa, vendo da onde vem algumas coisas que já estavam ali dentro, né? E olha outra coisa que eu tava aqui a pensar. O meu primeiro computador, este computador é o terceiro computador que eu tenho oficial, quarto computador que eu tenho oficial. E o primeiro computador
eu acabei doando ele. Aliás, não doei, eu troquei ele por um outro computador porque o meu travava nas lives e o outro não travava. Só que na hora que eu comprei o outro, que era em segunda mão, eu comprei um novinho. Então um dava apoio ao outro. O mais antigo, o outro de segunda mão, dava apoio ao outro novo. E é muito louco o caminho que a gente percorre, né? O meu primeiro computador que eu comprei, o terceiro computador não fui eu que comprei, o terceiro computador ofereceram. O primeiro computador que eu comprei era idêntico à máquina de escrever. A máquina de escrever era branca e azul, as teclas eram azuis e a base era azul. O computador era branco, ou seja, o notebook, porque era um notebook. O notebook, a capa toda do notebook, ou seja, toda a parte de hardware externa, era da mesma cor da máquina de escrever, que era branca. Se a gente olhar para o teclado da máquina de escrever que eu recebi, era azul e vermelho. O computador, aí a parte que dá sustentação à máquina de escrever, né? Ali a plataforma da máquina de escrever. Se a gente olhar que é um hardware externo, que é branco, a gente está comparando a máquina de escrever com o computador, com o notebook ali. É branco, a mesma coisa. Eu estou caindo assim ficha agora, porque o processo de osmose aconteceu ali. Né? Aquilo que era para mim de infância acabou por se mostrar que acontece ali na vida, né? Que nada termina, tudo está a acontecer no exato momento. A criança está agindo na mesma presença que o adulto ao mesmo tempo. Aí eu olhei, agora estavas a falar e eu fiquei assim, nossa, o primeiro computador que eu comprei, lá em 2016, era branco. A máquina de escrever era branca. Por dentro ele era preto, mas a máquina de escrever era azul. Então era uma cor escura na mesma. Aí eu fico assim, caraca, a criança estava comprando o computador comigo. Para se divertir com o computador, e a coisa que eu mais gostava era ficar no computador mexendo nas teclas, fazendo tac, 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 né? É louco isso. Eu agora dei aqui uma viajada muito grande. Nossa, realmente. O corpo tem memórias. Oi, Cá! O corpo tem memórias incríveis e ele já tá projetando coisas que você falando assim, aí começa a vir. Eu já tinha fascínio por. Tanto é que assim, né? Feliz dia! Eu tinha um fascínio muito grande por ensinar. Então eu não tinha, tipo, eu não tinha boneca de família, era minhas filhas, não, eu tinha bonecas de adoção, né? Eu tinha um orfanato e eu gostava de ensinar nesse orfanato, eu gostava de fazer as minhas crianças aprender, né? É muito interessante. Bom dia, Coisas. Carlos. Obrigada por curtir. Karen, terapeuta também. Social media, 1001 utilidades. Multipotencial. Uma querida também. Total. Multipotencial. Então, bom, já Você são quer 9. ler A gente entra no poder das ancas. Sim, é porque eu não vou fazer a ativação da mesa hoje, eu tenho que dar a volta ao escritório, eu não tenho mesa aqui agora para fazer a ativação. Se acontecer, da próxima casa, se acontecer, eu vou ter mesa para. Agora aqui nessa não tenho, gente, não tenho. Então, é só dar esse Poder essa das consciência. ancas. Livro Mulheres Corre com Lobos, a minha é na página 238. O que constitui um corpo saudável no mundo instintivo? No nível mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações. A questão não é a do formato, do tamanho, da cor, da idade, mas sim se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se temos todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Ele tem medo? Está paralisado pela dor ou pelo receio?
Está anestesiado por traumas antigos? Ou será que ele tem sua própria música? Está ouvindo como Balbo através do ventre? Está olhando com uma das suas inúmeras formas de ver. Passei por 2 experiências decisivas quando estava com 20 e poucos anos, experiências que contrariavam tudo que haviam me ensinado sobre o corpo até então. Quando estava num seminário de 1 semana de duração para mulheres, à noite junto ao fogo e perto de fontes termais, vi uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e maracas e ela começou a dançar com o cabelo, os seios, a pele, os membros todos se movimentando em direções diferentes. Como era linda, como era cheia de vida. Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me haviam ensinado a ignorar. O poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Quase 3 décadas mais tarde, ainda posso vê-la dançando no escuro e ainda sinto o impacto da força do corpo. O segundo despertar envolveu uma mulher muito mais velha. De acordo com os padrões vigentes, seus quadris eram excessivamente parecidos com peras. Seus seios eram ínfimos em comparação e suas coxas eram totalmente cobertas por finíssimas veias arroxeadas. Uma longa cicatriz de alguma cirurgia grave circundava seu corpo, indo desde a coluna vertebral até as costelas, como um corte para descascar maçãs. Sua cintura deveria ter a largura de 4 palmos. Era, portanto, um mistério, um motivo pelo qual os homens zumbiam à sua volta como se ela fosse um favo de mel. Eles queriam morder suas coxas de pera, lamber aquela cicatriz, segurar aquele peito, descansar o rosto nas teias das suas varizes. Seu rosto era deslumbrante, seu caminhar extremamente belo, e quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estavam vendo. Vi novamente o que me haviam ensinado a ignorar, o poder no corpo. O poder cultural no corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Tendo em vista o exposto, a mulher selvagem pode pesquisar a luminosidade do seu próprio corpo e compreendê-lo, não como um peso morto que estamos condenadas a carregar por toda a vida, não como uma besta de carga, mimada ou não, que nos carrega por aí pela vida inteira, mas como uma série de portas, sonhos e poemas através dos quais podemos obter todo tipo de aprendizado e conhecimento. Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem de vez em quando somos a mãe e que de vez em quando representa a mãe para nós. Interessante a visão dela sobre o corpo. Eu vejo o corpo como ancas, né? Quadril. Mas essa coisa de não ter limitação me lembrou. O cheiro do lustramóveis tá forte, por isso que eu tô estranhando. Me lembrei de um filme que eu achei muito interessante. Apesar de ter um certo contexto em algumas partes meio pesado. Eu não lembro mais o nome. Mas era uma mulher, ela era casada, ela era totalmente oprimida pelo marido. E ela acabou se separando, ele trocou ela por outra mais jovem. E ela sobrou para ela a criação dos filhos e uma imensa falta de amor próprio. E aí ela saiu, né, na busca de se conhecer mais e melhor. E ela encontrou um mentor. Eu não me lembro como é que foi que ela encontrou esse mentor. Era um mentor. E ela se viu quase que hipnotizada por ele. E aí ele deu instruções muito diferentes do que a gente poderia entender hoje aqui, dentro do processo de liberação.
Então tem algumas passagens que ele fez ela fazer que ela achava aquilo loucura, mas ele não sei, ele tinha um domínio psicológico dela. Aí eu lembro que ele fez ela abrir a janela, tirar a blusa e mostrar os peitos. Se ela tinha coragem, ele ficava desafiando se ela tinha coragem de fazer isso. Ela fez, né? Mas, tipo, ela não fazia para que outros vissem. Ela fez para despertar a coragem. Depois ele falou: agora procura, sai com um rapaz mais jovem e vai viver a experiência com ele. Ela foi lá, saiu, aprendeu a conhecer o corpo, despertou várias outras coisas nela. Não me lembro mais o nome desse filme, não. E aí ela foi é como se ela fosse se despindo de pudores que ela tinha, né? Só que depois ela ficou assim, o moço se apaixonou por ela e aí ela teve que fazer isso aqui, ó. Pro cara se desligar dela, porque ele ficou completamente apaixonado por ela. Mas ela fazia essas coisas porque ela queria sair com a voz misteriosa, que ela nem sabia quem era, mas que estava vidrada e ele falava: você ainda não tá pronta pra mim, você ainda não tá pronta pra mim. E aí foi dando essas instruções, tinha mais coisa, eu não vou me lembrar. E aí ela saiu com ele, e foi, aquela noitada e tal. E aí ele virou pra ela e falou: bom, agora o meu trabalho tá completo. Você é uma mulher plena, e agora você sabe o que você quer e o que você não quer. Agora vai viver a sua vida. Ela ficou um pouco chocada, porque acho que ela deve ter construído algum castelinho, né? Eu vou ficar com ele, né? Não, ele acabou a minha missão. Beijinho. E aí, só que ela já não era a mesma mulher. Ela estava mais confiante. E quando se aproximou um outro homem, assim, sabe? Ela soube reconhecer um bom homem e ela pôde viver um grande amor a partir disso, a partir do momento que ela se libertou. Eu achei muito, muito curioso a história desse filme, de como que ele conduziu ela, né? Não sei o que o diretor ou diretora, eu não lembro, quis provar com isso. Mas é assim, quando ela liberou o corpo, quando ela foi, ela se olhava pro espelho, ela tinha respeito por si mesma. Porque foi um caminhar, né? Não é que ela saiu por aí aprontando todas, não. Foi um passo a passo. Ela foi se conhecendo, ela foi tomando mais autoconfiança. Porque ao mesmo tempo que ele trabalhava o corpo dela, ele ia mostrando algumas coisas da vida, né? E somente a partir do momento que ela estava plena dela, não de homens, ela teve a oportunidade de conhecer o grande amor da vida dela. Eu achei muito legal. Meio chocante, meio chocante, gente, porque, olha, ela precisa de muita coragem para fazer um monte de coisa que ele instruiu ali. Mas é peculiar quando ela descobriu o prazer do corpo. Muito, muito. Então, assim, ou seja, aí teve um detalhe, né? O ex-marido dela ficou assim. Era a mesma mulher, era o mesmo corpo, só que ela tinha outra energia, né? E aí o ex-marido dela ficou assim, tipo, ele não reconhecia mais ela. Né? Toda a postura dela mudou. Eu achei muito, muito top. E acho que talvez para ilustrar um pouquinho, né? Isso faz lembrar a mim. A minha mãe, eu tenho andado para tirar a fazer isso. Quando for para falar, se calhar, sobre o CRPT, se calhar vou trazer esse exemplo. Minha mãe cocheia desde os 7 anos. Eu vou colocar com uma vulnerabilidade minha. Na minha adolescência eu tinha vergonha da minha mãe não ser igual às outras mães. Porque ela cocheava. Minha mãe é mais velha do que tu, né? E a minha mãe
coxava desde os 7 anos. Porque ela partiu o O pé, que é isso? coxear, o coxo, aquilo que manca. Ah, tá. Eu fiquei, tipo, O que é ah, tá. coxear? O coxo, o que Hum, manca. E ela partiu o pé e a família começou a dizer que não era partido, que não era partido, que não era partido, para não se preocupar que não era partido. Só que aquilo cicatrizou mal e ela deixou de conseguir dobrar o pé. E, e ela coxia até hoje. Mas ela casou com um deus grego. E quando eu digo um deus grego, minha mãe tem 1,60 m, corpo, barril, que eu já falei aqui várias vezes sobre isso. E o meu pai, um bonitão, cabelo castanho claro, castanho escuro, castanho claro, exatamente, castanho claro, olho azul, pele branca. Imagina, parecia um nórdico, né? Um londrino, um viking, mais um viking, com olhão claro, 1,80 m e tal, magro, bem constituído. Quando eu estou a dizer bem constituído, corpo definido e tudo. E minha mãe baixinha, gordinha, corpinho de barril coxeando. Meu pai casa com ela. Então quando a gente diz assim, eu tenho que ter o corpo perfeito para encontrar o deus grego, né? Ele deixou a prova de que não é necessário isso. Né? Eles mostram essa questão do se eu estou alinhada com aquilo que eu sou, se eu estou alinhada com a presença que eu estou, com o meu corpo, eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser. Não importa o resto. E, e ele, quando eu olho para essa fotografia deles, os dois, que até foi na altura que o meu pai fez a tropa, fez o serviço militar, lá está o meu pai fardado, bonitão, charmoso, carismático, que ele sempre foi isso. E a minha mãe do lado, baixinha, gordinha, bem vestida, bem arrumada. E o meu pai tá lá todo feliz e contente, com orgulho, com um sorriso na cara, como quem diz, eu tô com a minha mulher do lado. Eu tô com a minha deusa do lado. E isso me remete para aquele lugar do corpo, né? Que tu estavas aqui a trazer, que a Clarissa trouxe. Quando tu estás bem com o teu corpo, tu conquistas tudo o que tu quiseres. E eu lembro que eu tive um affair com um deus grego. E toda a gente perguntava assim, como assim tu tiveste um affair com um deus grego? Como assim tu conseguiste te envolver com um deus grego? Ou seja, aquele complexo de tu tens o teu corpo deformado, é porque eu tenho hemostomia, e eu me envolvi com o deus grego, que hoje não sei, mas na altura era o homem mais cobiçado dentro da cidade. Como assim tu te envolveste com o homem mais cobiçado da cidade? Sei lá como é que eu me envolvi. A questão é que eu estava bem groggy e precisava de companhia para casa. Ele, como morava de frente a mim, ele levou para casa, só isso. Como é que eu me envolvi? Não faço a mínima. A pessoa estava bem confiante dela, bem à vontade no corpo dela, eu estava bem comigo mesma e eu consegui fazer isso. O que é certo é que posso vos dizer que nenhum nem o outro contou cá para fora o que é que aconteceu. Então, para além de ele ser um deus grego, ele era deus grego até no caráter. Quando eu digo deus grego até no caráter, ele não contava o que é que comia. Havia outros que, eu quero ter ela na minha lista de repertório e depois vou contar para todo mundo. E ele não. Então, é esse lugar de como é que eu estou com o meu corpo, como é que eu me sinto com o meu corpo, como é que eu estou com o meu corpo, é o lugar também de confiança, que é isso que tu estás a trazer. O outro foi desenvolvendo a confiança nela. E é bem aquele exemplo que tu mostraste do isqueiro, né? A pessoa está lá toda quebrada, toda escaqueirada, que é o isqueiro dentro da água. Tu vais para riscar e o isqueiro não acende. Mas chega alguém que está mais, num patamar mais acima, encosta a chama, não é porque tu não sentes que não tens gás, né? Tu só precisas ter o gás para ter a chama do isqueiro. Aí o outro que tem a chama, consegue riscar, está bem, ele ajuda aquela chama a se acender. Aí ela acende essa chama, agora tu estás pronta para ir para a vida.
Isso aconteceu comigo o ano passado com aquela música que eu te contei, né? Que ele chegou ao ponto de dizer assim: eu não sei como falar para ti. Eu, eu podia falar para mim enquanto adulta, agora se eu me chamasse criança era lógico que eu ia passar da cabeça. Mas é quando ele me chamava, quando ele me tratava como adulta, fantástico, maravilhoso, a gente conseguia ter conversas. Agora, quando ele começava a me tratar como se eu fosse filha dele, acabou o assunto. Não havia conversa mais. Tanto que foi uma das coisas que nos afastou, foi exatamente isso. Foi essa questão de ele me tratar como uma criança. E se não vais me tratar como uma criança, vais me tratar como uma adulta. E foi esse o aprendizado que eu tive com ele. Eu não estou aqui para agradar ninguém. E ontem, numa live que eu assisto quase todos os dias à noite, o moço estava tão revoltado. Eu cheguei na live, já com a live estava quase no fim, mas ele estava tão revoltado com o que aconteceu anteriormente, dentro da live dele. Eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer, depois estava a ler os comentários, o que é que tinha acontecido, e estava, não sei o que, bloqueou o outro, bloqueou o outro, bloqueou o outro, porque foi aqui no TikTok, o outro bloqueou, não sei o que. Aí e ele estava danado. E dias antes da live de ontem, eu pensei assim, nossa, como é que ele consegue ter paciência para aturar tanta infantilidade? Porque existe muita gente aqui fazendo live, fazendo aqui, principalmente no TikTok, fazendo batalha, que tem um corpo de adulto, mas as suas ações são de criança, totalmente criança. E ele disse uma coisa que foi, eu tenho que parar de ficar apoiando esta gente. Foi a segunda vez que eu ouvi isto, eu quase estou nas lives dele todos os dias, há 2 semanas. É a segunda vez que eu ouço ele dizer isto. Eu tenho que parar de ir lá nestas lives destas pessoas, assim, 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 para ajudar estas pessoas. Porque ele tem, essa pessoa tem pessoas que vão de um lado para o outro, ou seja, vão lá na live da outra pessoa, vão lá impulsionar a outra pessoa a ajudar a outra a crescer. Eu presenciei isso até com uma malta brasileira fazendo isso. Gente que tem 300, 100, 200 pessoas assistindo, ele vai e coloca, vai lá na live da outra pessoa ajudar a outra pessoa a crescer. E ele fazia isso e eu mandei mensagem assim nos comentários. Tu és mãe e pai deles. E ele ficou parado, olha, eu vi a reação, quando ele leu o comentário, eu vi a reação dele que foi assim. Ele não leu o comentário, mas aquilo mexeu com ele. Aquilo mexeu com ele. Já, eu não sou pai nem mãe deles, porque é que eu tenho que ficar fazendo isso? Isto é o arquétipo do Salvador, eu quero ajudar toda a gente. Só que estas pessoas, geralmente, quando a gente está vivendo o arquétipo do Salvador, geralmente leva o pontapé na bunda. O Salvador vai levar o pontapé na bunda porque a outra pessoa não quer ser salva, ela quer continuar naquele comportamento de vítima. Até a pessoa amadurecer é complicado. É bem complicado. Ainda mais aqui no TikTok, né? Gente, eu já vi muitos disso aqui. Essa falta de maternidade, como também às vezes tem as pessoas que são esquisitas, né? Que acabam manipulando, né? Tem os manipuladores, né? Então, às vezes tem essas que não conseguem sair da dependência e tem os manipuladores também. Eu conheci e não bate a energia. Você podia ler as palavras da pessoa, mas aquilo que emanava dela ficava ali. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Aí eu falei, quer saber? Eu tô saindo fora da live dessa pessoa, porque tem alguma coisa errada aí. O instinto, ele vai, né, te refutar. Eu falei, E aí eu fui gradativamente me afastando da pessoa, mas são os mundos, né, que a gente vai conhecer. Bom, Quando tu queres chegar num determinado mundo, tu vais ter que te afastar de algumas pessoas. Tu não podes ficar executando o arquétipo do Salvador. Vais ter que ser. E é engraçado porque praticamente há 8 dias que eu estou dizendo para a pessoa: ser egoísta.
ser egoísta. E ao seres egoísta, tu vais fazendo uma seleção de pessoas que estão no. Eu sei que ele vive disto e tudo certo, ele tem que abraçar todo mundo. Não tem que abraçar todo mundo. Não tem que abraçar todo mundo. Mas vai ficando cada vez mais alinhado. E é engraçado porque há mais ou menos um mês que eu comecei a seguir essa pessoa e ver que o processo de osmose acontece. O processo de osmose acontece. E quando tu dizes assim, ser egoísta, vai alguém, né? Quando eu estou a falar quando eu digo isso para ele, ser egoísta, te ama mais, te valoriza mais. Alguém numa batalha manda assim um prémio numa coisa, uma proporção que ele fica com os olhos em bico olhando, tipo, o que é que foi isto aqui? Alguém manda esse presente. Então é esse lugar que o facto de ele se tornar não é egoísta, é se amar mais, se colocar, elevar o seu patamar, alguém vem e sorteia ele, presenteia ele com esse movimento. É esses lugares. Não seria bem assim, o egoísmo em si, na realidade, quando ele se valoriza, quando ele olha para. Quando a gente fala egoísta, assim, o termo que eu Ele é mais vejo, o egoísmo, é aquele que tudo para mim e você que se dane. E não é isso, né? Quando a Ruth tá se mencionando, é aquela coisa, é um ego sadio. Me amo, eu tenho valor. Então não vem querer tirar o que é meu. E não vem arrancar de mim aquilo que eu não posso te dar. Também, né? Às vezes a gente acaba, quando a gente é muito legal, ou foi treinado para ser muito bonzinho, a gente acaba sendo muito permissivo. E aí a pessoa vai tirando, e aquilo vai te esgotando. Então, é nesse sentido, né? Então, tem momentos que realmente a gente. Momentos, né? Eu acho que a gente precisa ter um ego saudável. Aqui, ó. Aqui é o meu limite e daqui você não vai passar, né? Isso não vai impedir de ajudar as pessoas com responsabilidade, só que assim, é seleto, não tem jeito, né? Quem tiver na mesma vibe, tudo bem. Quem não tiver, vai acabar procurando outras coisas. É um processo natural, mas essa prática de auto-amor a gente precisa, assim, muito, muito mesmo. E aí, para finalizar, né, essa prática de auto-amor, convido quem estiver aqui para estar participando do Desafio do Dinheiro. Nós já estamos... Que dia? No quinto dia hoje ou é quarto? Quinto dia. É o quinto dia. Né? Muito interessante. Então, entra no grupo, dá uma olhada lá no Rosinha. É o mesmo nome que está aqui no TikTok. Para acompanhar de pertinho, para melhorar mais, né? Olha, uma Lili. Eu tenho uma Lili aniversariante hoje. Chegou uma outra Lili aqui. E desenvolver, né? Porque assim, as terapias, aquilo que a Ruth traz, a forma, o contato, vai fazendo com que a gente vai crescendo e se liberando. Mas já dou a dica, gente. Não adianta ir lá e ficar só de olhar, olhando. Ou pratica o que ela fala, ou pratica o que ela fala. Porque aí você tem resultado, né? Só ir lá e ficar observando a live pode até ter resultado, né? Porque as mesas são poderosas, mas o resultado pode ser maior se colocar em ação, em atividade. E eu já faço um convite também. Em breve eu vou estar. Fala, vovô! Lançando aí um novo produto. E aí, depois dessa troca aqui que nós tivemos, eu tava pensando como é que eu vou fazer o planejamento desse negócio. Aí a Ruth já deu a dica, então eu vou começar do final pro começo, pegando o meio do meio, mas deixar ele fluir como fluía, não ficar... Eu já percebi que se eu for no racional demais, não tá rolando. Então tem que deixar ele... Que é assim que as coisas funcionam pra mim, né? Assim que as coisas funcionam pra mim, né?
Começa do meio para o fim. Vai do meio para o fim. Mesmo que tu vejas o fim, eu olho para ti, a tua estratégia vai do meio para o fim. É muito louco como é que eu sei isto. Mas é como se eu olhasse e fizesse. Se ela começar do fim, vai dar buraco, mas se ela começar do meio, ela sabe qual é que é a parte do meio que ela tem que começar. E ela vai começar E do se meio ela para o fim, começar do vai começar do início, início. Vai se ela começar do começar início, do vai início dar também buraco. não funciona porque eu tenho um racional muito alto. Então eu vou querer racionalizar. E toda vez que eu racionalizo, a coisa não anda. Eu tenho que utilizar o caminho do meio. Caminho do meio. O caminho Exatamente. búdico, né? Caminho búdico. Eu gostei dessa visão e trazer essas experiências do passado aqui que vieram dar uns. Opa! Então é assim que eu manifesto. Beleza. Eu adoro quando essas coisas acontecem, porque eu sei que mais coisas fluíram. E aí fica o convite para todos. Também estou Isso, no Rodinha, Gi. com o mesmo arroba Para finalizar de. aqui, e isso mostra a parte que, né, que eu estou a falar aqui, que eu falei para começar no fim, para tu começar no meio. Isso mostra a questão que eu sempre falo, não é uma questão de ter mais trabalho para ter mais dinheiro. É o contrário. É menos trabalho, mais dinheiro. Quanto mais, não sei precisar de qualquer coisa, quanto mais alinhada com a tua essência, alinhada, tanto que a minha escola se chama Essência do Ser, porque tu vais te alinhando com a tua essência. Quanto mais alinhada com a tua essência tu estás, mais tu prosperas. Saber a maneira como tu nasceste traz muito e fala muito sobre ti. No meu caso, eu nasci parte pélvico, para mim tem que mostrar como é que a coisa funciona. Não é, tá aqui como eu vi como eu trabalhei num lugar que fizeram isso com muita gente. Caixa, isto é a caixa onde tu tens o dinheiro, isto é a caixa onde tu vais trabalhar, estão aqui os códigos, caixa, fulano, estás apresentado, agora desenrasca. Portanto, era uma coisa que a mim me afligia de uma maneira bem esdrúxula, de uma maneira assim bem, quase que sufocava. Houve uma altura e depois isso mostra às vezes como a gente pensa e como a gente está na nossa vida, né? Tive uma chefia que ela dizia assim, chegou para mim e disse assim, Ruth, eu estava aqui a observar-te a trabalhar, que eu precisava entender uma coisa. E eu perguntei-lhe o quê? Que a gente ficámos só entre as duas. E eu adorava e adoro o método dela, tá? Com a desfia. E ela disse-me assim, só nós as duas. Não estava mais ninguém, ok? Tudo bem que estávamos a conversar no meio da loja, mas não estava clientes. Estávamos só nós as duas. Foi uma altura que a loja quase fazia, tipo 2.000 euros por dia, se tanto, na altura. E então 2.000 euros por dia é muito pouca gente na loja. Estávamos as duas a conversar e ela disse-me assim, já percebi onde é que está o teu erro. E o meu erro no quê? No teu ranking de artigos por minuto. O teu erro na caixa. Eu vou-te explicar como é que isto funciona. Percebe a diferença de como é que a coisa. Uma chegou para mim e disse-me assim: Ruth, está aqui os códigos, esta é a caixa do dinheiro, tu já trabalhaste com dinheiro, sabes trabalhar com dinheiro, mas tu só fazes isto assim, assim, assim aqui, só precisas saber sobre isto e agora desenrasca-te. Agora já estás ensinado. Ninguém explicou objetivos. Ninguém falou para mim objetivos. E quando ela virou-se para mim a contar aquilo, falar para mim, disse-me assim, agora eu descobri, ninguém falou para ti isto. Eu disse, não. 5 chefias, ninguém falou para mim quais os objetivos em caixa. E que, aliás, eu vinha da fábrica, eu tinha objetivos de fábrica, de produção. No restaurante a gente não tem objetivos, não podemos ter objetivos, porque é uma porta aberta, a gente não sabe como é que vai correr. Mas numa loja a gente tem objetivos e todos os objetivos são analisados. Desde o ranking de artigos por minuto, a venda dos artigos, a maneira como a gente fala sobre os artigos, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente. Tudo é analisado, ao mais ínfimo pormenor. Quase que é preciso a gente olhar para o cabelo, levar lá o gelzinho para manter o cabelo na postura correta, para estar tudo bonitinho, porque a apresentação também conta. E ali, quando ela sentou comigo, ela conversou e ela me explicou como é que as coisas processavam,
eu comecei a trabalhar para atingir esse objetivo. E ela disse assim, ninguém te explicou. E eu disse, ninguém me explicou. E foi muito louco, porque ela era chefe de secção. Quando saiu a chefe de loja, por uma razão qualquer, ela assumiu a loja. A loja cresceu 30% com ela no comando. E ela não era uma pessoa de ficar criticando alguém nas costas ou de ir como a chefe de loja fazia, que era criticar os vendedores à frente dos clientes, humilhar os clientes ali, ou os vendedores ali junto dos clientes. Ela sai, automaticamente a loja cresceu 30%. E não era pessoa de ficar de conversa com. Ela era muito líder. Muito líder. Ainda hoje ela é muito líder. E o líder não dá assim. Pode até ter conversa, dar conversa, mas ela é muito líder. E eu aprendi muito com ela. E já não sei porque é que eu estou a falar sobre isto. Sobre a questão do dinheiro. Não é uma questão de fazer mais dinheiro, é uma questão de gente se alinhar com essa frequência do dinheiro. E o dinheiro, ele quer ação. Então, como tu trouxeste aqui, não é mais trabalho. Não é ficar só sentado escutando. Existe uma necessidade de ação. Essa ação, ela, de onde é que ela parte? E não é ter mais um trabalho para ter mais dinheiro, porque isso também não te vai voltar a nada. É saber lidar com o dinheiro que tu tens e fazer esse dinheiro a voltar a mais. E isso é energia. Não tem como. É comportamento, é ação, reação, mas não é com mais trabalho que tu vais ter mais dinheiro. É saber lidar com o pouco que tu tens nesse exato momento para depois conseguires aumentar o outro. Ai, gente, tô com frio. Então é isso por hoje, meninas. Amanhã nós estamos aqui em 300. Começar a fazer essas coisas. Amanhã nós aqui em 300 pessoas. Graças a Deus, agradecemos aí ao TikTok, agradecemos aos nossos mentores, agradecemos a nossa mentalidade. E amanhã estaremos aqui a partir das 8 horas com leitura viva de mulheres que correm com os lobos. Ruth, não vai ter a live de tarô ou não? Não, hoje com o lançamento não. Então lá tá. Tá. Então ela só deve retornar lá pro mês de junho. É. Então, ok. E aí, assim, sigam a gente, façam parte dessa comunidade incrível que traz para você destravamento e energia do dinheiro. Que vocês todas Possivelmente sejam. uma viagem às Maldivas. Que todos vocês sejam soberanos. Você sabe que eu tinha um mentor, ele parou de. Assim, eu sinto muita falta dele e os alunos dele sentem falta. A gente estava conversando esses dias e uma das brincadeiras que a gente tinha era de fazer uma imersão nas Maldivas. Já pensou todo mundo lá, imerso terapeuticamente, indo naquele cenário maravilhoso e lindo? Universo, estamos acá. Estamos abertos para esses acontecimentos. E aí a gente encerra, então, hoje em... Então, assim, 5 horas no YouTube, hein? Em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Até amanhã.